Eu sempre acreditei que a rotina era uma espécie de abrigo. Nada extraordinário acontecia na minha vida, e, por muito tempo, isso me pareceu suficiente. Um casamento estável, uma casa silenciosa, dias previsíveis que começavam com café morno e terminavam com conversas curtas, quase automáticas. Meu marido vivia ocupado, sempre com a mente em outro lugar, e eu aprendia a preencher os espaços vazios como podia. Sabe quando a vida não está exatamente ruim, mas também não está viva? Era assim. Naquela noite, tudo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre. O jantar já tinha acabado, a cozinha estava limpa, e o silêncio da casa começava a se instalar, pesado como um cobertor que ninguém pediu, mas que mesmo assim cobre tudo. Eu fui até o quarto trocar de roupa. Nada especial, só queria algo mais confortável. Abri o guarda-roupa sem pensar muito e puxei uma peça que eu quase nunca usava, uma saia mais curta, leve, esquecida entre tantas outras roupas mais adequadas. Por um segundo, hesitei. Não era o tipo de roupa que eu costumava usar em casa. Talvez em outro tempo, outra versão de mim. Mas não naquela rotina tão previsível. Ainda assim, vesti. Talvez tenha sido só um impulso. Ou talvez, no fundo, fosse uma tentativa silenciosa de sentir alguma coisa diferente. Eu me olhei no espelho. Fazia tempo que eu não me observava de verdade. Não daquele jeito. Não com atenção. Passei a mão pelo tecido, ajeitei o cabelo, e por um instante, só por um instante, senti algo que não sabia nomear. Era estranho. Não era exatamente confiança. Nem insegurança. Era como se eu estivesse me lembrando de uma parte de mim que tinha ficado esquecida. Eu não fazia ideia de que uma escolha tão simples mudaria tudo. Voltei para a sala com passos leves, quase automáticos. A televisão estava ligada, mas eu nem prestava atenção. Sentei no sofá e deixei o silêncio tomar conta de novo. Só que, dessa vez, ele parecia diferente. Mais denso. Mais consciente. Como se algo tivesse mudado, mesmo que eu ainda não soubesse o que. Talvez tenha sido só impressão. Ou talvez tenha sido o começo de algo que eu ainda não estava pronta para entender. Naquele momento, tudo ainda parecia normal. Mas, olhando agora, eu sei que não era. O som da campainha naquela noite quebrou o silêncio de um jeito quase brusco. Eu franzi a testa, olhando rapidamente para o relógio. Já era tarde demais para visitas, pelo menos, visitas esperadas. Meu marido não estava em casa, como quase sempre, e eu não costumava receber ninguém àquela hora. Por um instante, pensei em simplesmente ignorar. Mas a campainha tocou de novo. Dessa vez, mais insistente. Levantei devagar, sentindo um leve desconforto que eu não soube explicar. Caminhei até a porta, tentando imaginar quem poderia ser. Quando abri, me deparei com um rosto familiar. Alguém da família, alguém que eu não via havia algum tempo. Meu sobrinho. Ele sorriu, um pouco sem jeito, como se também estivesse ciente de que aquela visita não tinha sido exatamente planejada. Explicou rapidamente que precisava ficar alguns dias na cidade, que houve um imprevisto, que não queria incomodar, mas acabou ali. Eu hesitei por um segundo. Não por ele, nunca foi isso. Mas pela forma inesperada como tudo estava acontecendo. Ainda assim, dei espaço para que ele entrasse. A casa, que antes parecia silenciosa demais, de repente ganhou uma presença diferente. Não era desconfortável, mas também não era totalmente natural. Era como se o ambiente estivesse tentando se reorganizar, encontrar um novo equilíbrio. Ofereci água, perguntei se ele tinha comido, aquelas perguntas automáticas que a gente faz quase sem pensar. Ele respondeu com educação, agradecendo, mantendo uma certa distância respeitosa. Mas então aconteceu algo pequeno. Tão pequeno que, naquele momento, eu quase ignorei. O olhar dele demorou um segundo a mais, e isso ficou na minha cabeça. Não foi nada explícito. Nada que alguém de fora perceberia. Mas eu percebi. E, de alguma forma, aquilo quebrou a normalidade da situação. Senti um leve desconforto subir pelo corpo, como um alerta silencioso. Instintivamente, cruzei os braços, ajeitei a postura, consciente de mim mesma de um jeito que não estava minutos antes. A saia. Foi inevitável pensar nisso. De repente, aquela escolha simples parecia ter mais peso do que deveria. Como se tivesse mudado a forma como eu era vista, ou talvez a forma como eu estava me permitindo ser vista. É coisa da minha cabeça, pensei. Precisava ser.
Ele continuava agindo normalmente, falando sobre a viagem, sobre os planos para os próximos dias. Nada no comportamento dele parecia realmente fora do lugar. E ainda assim, alguma coisa tinha mudado. Ou talvez tivesse despertado. Sentei no sofá novamente, tentando manter a naturalidade, enquanto ele se acomodava no outro lado da sala. A televisão seguia ligada, mas ninguém prestava atenção de verdade. O silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Agora havia algo dentro dele. Algo sutil, mas impossível de ignorar completamente. Eu tentei me convencer de que era apenas uma situação nova, que qualquer leve estranheza era normal. Afinal, fazia tempo que eu não dividia aquele espaço com outra pessoa além do meu marido. E mesmo com ele, ultimamente, a presença já não era tão constante assim. Mas, no fundo, uma pergunta começou a surgir, discreta, quase imperceptível. Sabe quando algo não parece errado, mas também não parece certo? Eu ainda não tinha respostas. E talvez nem quisesse ter. Mas, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti observada. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Nada tinha mudado de verdade. Os móveis estavam no mesmo lugar, a luz do sol atravessava as cortinas do mesmo jeito, e o som distante da rua seguia como sempre. Mas, ainda assim, havia algo no ar, algo difícil de explicar. Talvez fosse só a presença de outra pessoa. Ou talvez fosse o que eu estava começando a perceber. Preparei o café como de costume, tentando manter tudo dentro da normalidade. O barulho da colher batendo na xícara, o cheiro do pão aquecendo. Pequenos detalhes que sempre me acalmavam. Mas naquele dia, não. Eu estava consciente demais. De mim. Do espaço. Dos olhares. Ele apareceu na cozinha alguns minutos depois, ainda com aquele jeito educado, quase cauteloso. Cumprimentou com um bom dia simples, e eu respondi no mesmo tom. Nada de estranho. Nada fora do lugar. E, mesmo assim, sabe quando o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra? Sentamos à mesa. Conversamos sobre coisas banais, o clima, a cidade, planos vagos para o dia. Era o tipo de conversa que deveria preencher o espaço entre duas pessoas. Mas não preenchia. Havia pausas. Pequenas demais para serem notadas por qualquer outra pessoa, mas grandes o suficiente para ecoarem dentro de mim. Em um desses momentos, levantei o olhar sem pensar, e encontrei o dele. Foi rápido. Ele desviou quase imediatamente. Mas não rápido o suficiente. Aquilo me fez parar. Não por causa do olhar em si, mas pelo que ele despertou em mim. Um tipo de consciência que eu não queria ter. Voltei minha atenção para a xícara, mexendo o café já frio, tentando ignorar aquela sensação estranha que começava a crescer. Era desconforto? Ou apenas exagero da minha mente? Você está pensando demais, eu disse para mim mesma. E talvez estivesse. Ao longo do dia, pequenas situações começaram a se repetir. Nada direto. Nada claro. Apenas detalhes. Um silêncio que se prolongava um pouco mais do que o normal. Um olhar que surgia e desaparecia rápido demais. Uma presença que parecia próxima, mesmo quando havia distância. E, aos poucos, aquilo começou a me incomodar. Não porque algo tivesse acontecido, mas porque algo poderia estar sendo interpretado. Por mim. Por ele. Ou pelos dois. Eu comecei a me observar mais. A forma como eu andava pela casa. A roupa que escolhia. Os gestos mais simples, como sentar, levantar, até a maneira como eu falava. Era como se, de repente, eu tivesse perdido a naturalidade dentro do meu próprio espaço. E isso me assustou. Porque a pergunta deixou de ser sobre ele. E passou a ser sobre mim. Por que aquilo estava me afetando tanto? Porque eu estava tão consciente de algo que, teoricamente, nem existia? No meio da tarde, enquanto organizava algumas coisas na sala, percebi o reflexo no vidro da janela. Eu parei. Fiquei olhando por alguns segundos. Era a mesma imagem da noite anterior, mas não era a mesma sensação. Dessa vez, havia dúvida. Havia um certo peso. E, pela primeira vez, uma ideia desconfortável cruzou minha mente. E se o problema não fosse o que estava acontecendo? Mas o que eu estava sentindo? Afastei esse pensamento quase imediatamente. Não fazia sentido. Não era certo sequer considerar isso. Mas pensamentos, às vezes, não pedem permissão para existir.
Eles simplesmente aparecem. E ficam. Respirei fundo, tentando afastar aquela sensação. Era só uma fase estranha. Uma situação nova. Algo passageiro. Tinha que ser. Ainda assim, no fundo, uma inquietação silenciosa continuava ali, crescendo devagar, ocupando espaços que antes estavam vazios. E, quanto mais eu tentava ignorar, mais ela parecia querer ser ouvida. Naquela noite, depois que a casa finalmente ficou em silêncio, eu me sentei no sofá e deixei os pensamentos virem. Dessa vez, eu não tentei fugir. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse que não adiantava mais ignorar. O dia tinha sido estranho. Não por algo concreto, mas pela forma como eu me sentia o tempo todo. Como se algo dentro de mim tivesse sido despertado, não por alguém, mas por uma ausência que já existia há muito tempo. Encostei a cabeça no encosto do sofá e fechei os olhos por alguns segundos. E, pela primeira vez em muito tempo, pensei no meu casamento com sinceridade. Sem justificativas. Sem desculpas. Sem aquele hábito automático de dizer, está tudo bem. Porque não estava. Fazia quanto tempo que eu me sentia assim? Sozinha? Não sozinha de verdade, porque, tecnicamente, eu não era. Eu tinha um marido, uma casa, uma vida estável. Tudo o que muitas pessoas considerariam suficiente. Mas, dentro de mim, havia um vazio. Um silêncio diferente daquele da casa. Um silêncio emocional. Meu marido sempre foi um bom homem. Trabalhador, responsável, presente, de certa forma. Mas presença física não é a mesma coisa que conexão. E isso eu comecei a perceber tarde demais. As conversas entre nós tinham se tornado superficiais. As rotinas, mecânicas. Os gestos de carinho, raros, quase como uma obrigação esquecida. E eu fui me adaptando. Dia após dia. Sem perceber que, aos poucos, eu estava deixando de sentir. Ou talvez estivesse sentindo. Só que sozinha. Abri os olhos e fiquei olhando para o teto, tentando organizar tudo aquilo dentro de mim. Talvez o problema nunca tenha sido aquele momento, mas tudo o que eu sentia antes dele. Essa ideia veio com uma clareza desconfortável. Porque, de repente, tudo começou a fazer sentido. Não era sobre olhares. Não era sobre situações. Era sobre o fato de que qualquer pequena mudança já era suficiente para mexer comigo. Porque eu estava vazia. E quando a gente está emocionalmente vazia, até o menor detalhe parece grande demais. Até uma atenção mínima pode parecer algo significativo. Até um silêncio pode ganhar significado. Respirei fundo, sentindo um aperto leve no peito. Isso me assustou. Não pelo que estava acontecendo fora, mas pelo que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu sempre me vi como alguém consciente, equilibrada, segura dos próprios limites. E agora? Eu não tinha tanta certeza. Levantei e fui até a janela. A rua estava quieta, iluminada apenas por alguns postes distantes. Tudo parecia calmo do lado de fora. Mas por dentro, não. Por dentro, havia perguntas. E nenhuma resposta. Será que eu tinha ignorado sinais por tempo demais? Será que eu tinha me acostumado com tão pouco, que qualquer coisa diferente parecia demais? Fechei os olhos por um instante. Não era uma sensação bonita. Era pesada. Era o tipo de consciência que não traz alívio, só verdade. E a verdade, às vezes, incomoda mais do que qualquer dúvida. Naquele momento, eu entendi uma coisa que talvez eu tenha evitado por anos. O problema não era o que estava acontecendo agora. Era o que já vinha acontecendo há muito tempo. E, talvez, pela primeira vez, eu não pudesse mais fingir que não via. Naquela tarde, o tempo parecia andar mais devagar do que o normal. A casa estava silenciosa outra vez, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, ele carregava algo dentro, uma tensão leve, quase imperceptível, mas constante. Eu estava na cozinha, terminando de organizar algumas coisas, tentando me ocupar com tarefas simples. Era a minha forma de manter a mente sob controle, de não pensar demais. Mas pensar demais já tinha se tornado inevitável. Ouvi passos vindo da sala. Nada incomum. Mesmo assim, meu corpo reagiu antes da minha razão. Um pequeno alerta interno, como se eu já soubesse que precisava estar mais consciente, mais atenta. Ele apareceu na porta da cozinha. Parou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas não disse. Eu levantei o olhar. E,
Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Não aconteceu nada. Nenhuma palavra fora do lugar. Nenhum gesto inadequado. Nenhuma aproximação. Mas havia algo ali. Algo no ar. Algo no silêncio entre nós. Você precisa de ajuda? Ele perguntou, finalmente, com um tom neutro. Simples. Educado. Normal. Não, obrigada, respondi, talvez rápido demais. E foi nesse pequeno intervalo, nesse espaço entre a pergunta e a resposta, que eu senti atenção. Não vindo dele, mas de mim. Porque, naquele momento, eu percebi o quanto eu estava consciente da situação. Do espaço entre nós. Da forma como cada detalhe parecia maior do que deveria ser. Desviei o olhar e voltei minha atenção para a pia, fingindo concentração. Mas era impossível ignorar o que eu estava sentindo. Ele ainda estava ali. Eu sabia. Sem olhar. Sem precisar confirmar. E isso me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Porque, de repente, tudo parecia delicado demais. Como se qualquer movimento errado pudesse ser interpretado de uma forma que nunca deveria existir. Respirei fundo. É só a sua cabeça. Tentei me convencer. Mas, dessa vez, não era tão simples. Porque, no fundo, eu sabia que não se tratava apenas de imaginar coisas. Se tratava de limites. E de como eles podem ser frágeis quando a gente não está bem por dentro. Virei levemente o rosto, o suficiente para perceber que ele ainda me observava. Não de forma invasiva, não de forma clara, mas presente. E isso bastou. Foi ali que eu entendi. Algumas linhas existem por um motivo. Não porque algo já tenha acontecido, mas para evitar que algo sequer chegue perto de acontecer. Afastei-me da pia, peguei um pano qualquer coisa que justificasse um movimento, uma mudança de posição, uma quebra naquele momento que parecia se estender mais do que deveria. Vou terminar isso depois, murmurei, mais para mim do que para ele. Passei por ele com cuidado, mantendo uma distância quase calculada. Não toquei. Não olhei diretamente. Mas senti a proximidade. E, junto com ela, uma clareza que não estava ali antes. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre mim. Sobre o estado emocional em que eu me encontrava. Sobre como pequenas situações estavam ganhando um peso desproporcional dentro da minha mente. E isso era perigoso. Não pelo que estava acontecendo fora, mas pelo que poderia crescer dentro. Fui até a sala e parei por um momento, tentando recuperar o controle da respiração, da postura, dos pensamentos. Meu coração estava acelerado, não por medo, mas por consciência. Consciência de que eu precisava colocar um limite. Agora. Antes que qualquer linha começasse a desaparecer. Porque a verdade era simples, mesmo que desconfortável. Nada tinha acontecido. Mas poderia ser interpretado como se tivesse. E, às vezes, é assim que tudo começa. Não com ações. Mas com espaços mal definidos. Com silêncios prolongados. Com pensamentos que a gente não deveria alimentar. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Eu sabia o que precisava fazer. Criar distância. Recuperar a clareza. Voltar para mim. Porque, no fim, não era sobre evitar alguém. Era sobre não me perder de mim mesma. E aquela linha, invisível, mas extremamente real, precisava continuar onde sempre esteve. Intacta. Depois daquele dia, eu evitei ficar sozinha com meus pensamentos por um tempo. Me ocupei com tudo o que podia. Arrumar a casa, reorganizar coisas que nem precisavam ser reorganizadas, limpar superfícies que já estavam limpas. Qualquer coisa que mantivesse minha mente ocupada, longe daquela sensação incômoda que tinha se instalado dentro de mim. Mas a verdade é que nada disso funcionava de verdade. Porque o problema não estava na casa. Nem nas situações. Nem em ninguém ao meu redor. Estava em mim. Naquela noite, quando finalmente parei, senti como se tudo tivesse me alcançado de uma vez só. O silêncio parecia mais pesado, não porque estivesse vazio, mas porque estava cheio demais de pensamentos que eu vinha tentando ignorar. Sentei na cama e olhei para as minhas mãos. Simplesmente olhei. Como se elas pudessem me dar alguma resposta. Mas não davam. O que vinha, em vez disso, era uma sensação estranha de lucidez. Daquelas que não confortam, apenas revelam. E foi ali que eu entendi. De verdade. Não era sobre aquele momento específico. Não era sobre olhares,
silêncios ou interpretações. Era sobre algo muito mais antigo, mais profundo. Eu estava emocionalmente sozinha há muito tempo. Mais do que eu queria admitir. Mais do que eu tinha coragem de reconhecer. O casamento que eu construí não era exatamente ruim, mas tinha se tornado distante. Silencioso de uma forma que não era saudável. Nós dividíamos espaços, rotinas, obrigações, mas não sentimentos. E, aos poucos, eu fui me acostumando com isso. Talvez esse tenha sido o erro. Não perceber quando o normal deixou de ser suficiente. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. A verdade começou a vir com uma clareza desconfortável. Eu não estava buscando ninguém. Eu estava tentando preencher um vazio. Essa frase ecoou dentro de mim como algo que eu não queria ouvir, mas não conseguia mais ignorar. Porque fazia sentido. Dolorosamente. Eu comecei a perceber como pequenas coisas estavam ganhando um peso exagerado dentro de mim. Um olhar rápido, uma presença, um gesto simples. Tudo parecia mais significativo do que deveria. E não porque aquilo tivesse importância real, mas porque eu estava carente de significado na minha própria vida. Respirei fundo, sentindo um aperto no peito. Era estranho admitir isso, principalmente para mim mesma. Porque eu sempre me vi como alguém estável, consciente, controlada. Mas talvez estabilidade não seja ausência de problema. Talvez seja apenas hábito de ignorar o que incomoda. Levantei e fui até o espelho. Fiquei me olhando por alguns segundos. Não era sobre aparência. Era sobre reconhecimento. Quando foi que eu comecei a me perder assim? Pensei. Não havia resposta clara. Só um acúmulo de pequenos momentos. Pequenas ausências. Pequenas distâncias que foram crescendo até se tornarem algo maior do que eu conseguia nomear. E, de repente, aquela situação toda deixou de ser confusa. E se tornou reveladora. Eu não estava lidando com algo externo. Eu estava lidando comigo. Com o que eu deixei de sentir. Com o que eu deixei de falar. Com o que eu deixei de exigir da minha própria vida. Sentei novamente na cama, agora mais calma. Mas não exatamente em paz. Porque entender algo não significa se sentir melhor imediatamente. Às vezes, significa apenas enxergar com mais nitidez aquilo que já estava quebrado há muito tempo. E essa clareza, embora necessária, também dói. Eu encostei as mãos no rosto e respirei fundo mais uma vez. Talvez o mais assustador não fosse o que estava acontecendo ao meu redor, mas o fato de que, no fundo, eu já sabia disso há muito tempo. Só não queria admitir. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação diferente. Não era exatamente paz, mas era algo mais firme. Como se, depois de muito tempo, eu finalmente tivesse parado de girar em círculos dentro da minha própria cabeça. Levantei devagar, sem pressa, e pela primeira vez em dias não senti aquela necessidade de preencher o silêncio imediatamente. Eu apenas o aceitei. A casa estava tranquila. Ele ainda estava ali, em algum lugar do quarto dele, provavelmente arrumando as coisas, talvez planejando o dia. E, mesmo sem ver, eu já não me sentia mais presa àquela tensão invisível que vinha me acompanhando. Porque algo dentro de mim tinha mudado. Não fora. Dentro. Eu precisava de espaço. De verdade. Não físico apenas, emocional. E isso começou com pequenas decisões. Evitei situações desnecessárias, mantive a distância que eu sabia que era saudável, não por medo, mas por clareza. Pela primeira vez, eu não estava reagindo ao que sentia. Eu estava escolhendo como agir. Mais tarde, sentei na sala sozinha. Peguei meu celular, olhei para a tela por alguns segundos sem realmente ver nada. Eu sabia o que precisava ser feito. Mas não era simples. Nunca é. Porque não se trata apenas de dizer palavras, mas de encarar o que elas vão mudar depois. Respirei fundo e pensei nele. Meu marido. Nos últimos tempos, nossas conversas tinham se reduzido a fragmentos. Informações básicas. Rotinas. Respostas curtas. Era como se estivéssemos vivendo no mesmo espaço, mas em versões diferentes da mesma vida. E isso não começou ontem. Começou há muito tempo. Fugir nunca resolve. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Essa frase voltou à minha mente com força. Dessa vez, não como pensamento aleatório, mas como decisão. Levantei e fui até o quarto, arrumei algumas coisas por instinto, tentando organizar também os pensamentos que ainda estavam embaralhados.
Cada gesto parecia me ajudar a manter o controle. Mas, no fundo, eu já tinha decidido. Mais tarde naquele dia, quando ele apareceu na sala, eu senti meu coração acelerar, não por medo, mas por responsabilidade. Ele me olhou de forma comum, como sempre. E talvez fosse isso que mais doía. A normalidade. Precisamos conversar. Eu disse. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Ele parou. Não parecia surpreso, mas também não parecia preparado. E então, por alguns segundos, nenhum de nós falou nada. Aquele silêncio era diferente de todos os outros. Não era desconfortável. Era inevitável. Eu me sentei, indicando que ele fizesse o mesmo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando evitar a verdade. Eu não sei exatamente quando isso começou, continuei, mas a gente se perdeu no caminho. Ele ouviu em silêncio. E eu continuei. Falei sobre o distanciamento. Sobre a falta de presença emocional. Sobre como eu vinha me sentindo sozinha dentro de uma relação que ainda existia, mas já não me alcançava. Não havia acusação na minha voz. Só realidade. E isso tornava tudo mais pesado. Porque verdades não precisam ser altas para doer. Quando terminei, o silêncio voltou. Mas agora ele tinha outro significado. Era o tipo de silêncio que vem depois da consciência. Depois do reconhecimento. Depois da escolha. Eu não sabia o que viria depois daquela conversa. Não sabia se algo seria consertado.